Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e é mais uma vez motivo de alegria nós estarmos aqui para dar continuidade à nossa série Escatologia hoje. Isso é muito importante o que nós estamos fazendo, porque é um assunto tão importante, tão enigmático, mas de grande valia para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo, para o nosso período do modo geral. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui comigo. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença neste vídeo. Nós estamos alegres porque está tendo uma repercussão muito grande, muito promissora, né, dentro do nosso canal, aqui com relação a estes vídeos, né, da escatologia hoje. É um tema de fato que chama bastante atenção, né? Então nós falamos aí no primeiro vídeo, e eu chamo a sua atenção para estes vídeos. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o Apocalipse como pertencente ao cânon das Escrituras. Isso é importante. Nós falamos aí também sobre a literatura apocalíptica. No terceiro episódio falamos sobre como compreender as profecias. No quarto episódio falamos inclusive sobre a hermenêutica, uma interpretação correta. Nós teremos, portanto, uma aplicação sadia, né? E hoje nós vamos falar rapidamente sobre o que de fato a escatologia trabalha, a escatologia aborda, né? O que ela aborda? Porque quando a gente fala assim, escatologia é o estudo dos eventos futuros, né? A doutrina das últimas coisas, o tratado dos últimos acontecimentos. Todo mundo tem a mesma ideia, a mesma definição, como inclusive define vários expoentes da palavra de Deus, como o Wayne Grudem, né, que está pelo lado da igreja batista, mais calvinista, como Antônio Gilberto, como Scofield, né, como outros expoentes já voltados mais para o lado pentecostal, para o lado arminiano, né, nós temos aí bastante expoentes que falam acerca da definição da escatologia, né? Alguns, inclusive, têm a escatologia como ponto central de sua teologia. E a teologia e a escatologia em si teve um ponto específico para sua efervescência. Nós vamos começar falando, antes de falar especificamente do que ela trata, a partir de uma escatologia protestante, né, cristã protestante. Nós vamos identificar, por exemplo, a partir do século XX. Né? Nós temos, desde a era apostólica, falamos aqui um pouco da literatura apocalíptica e essa efervescência da literatura apocalíptica, principalmente no período intertestamentário, né, o final do período que é chamado de silêncio profético, os 400 anos, o finalzinho dele foi uma grande proliferação por causa da cultura grega. Nós falamos sobre isso no outro vídeo, eu chamo a atenção também para que você vá lá e veja este vídeo com mais tranquilidade. Mas para o nosso período, né, o primeiro século da igreja, o século I, os primeiros 100 anos da igreja de Cristo, também houve, né, esta proliferação, né, e estava relacionado diretamente aos acontecimentos da atualidade, daquele período de então. É como se a gente olhasse para o cenário e percebesse as profecias sendo realmente cumpridas para os nossos dias. Assim também era nos dias dos apóstolos. Você tem, por exemplo, Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, capítulo 1, melhor dizendo, Jesus sendo assunto aos céus. E a expectativa, né, daquele povo era justamente o que os varões que apareceram ao lado de Jesus falaram aos varões galileus. Né? Vai aparecer 2 anjos, lembra disso? Atos dos Apóstolos capítulo 1, vai aparecer 2 anjos, vai dizer varões galileus, porque olhaste para cima. Esse mesmo Jesus que dentre vós é retirado, é o mesmo que breve voltará, é o mesmo que voltará para vós. Então essa era a expectativa deles. Então qualquer coisa que acontecesse, ao mesmo tempo trazia um lampejo, né? trazia luz
a expectativa do retorno ou da volta, né, de Jesus para aquele período. Então isso foi ganhando forma, até que no século 3 para o 4, principalmente na Idade Média, a partir do início da Idade Média, que a gente conta aqui historicamente falando, a partir da queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., ou seja, essa abertura para aquilo que seria conhecido como escolasticismo, né? Ou seja, os 1000 anos aproximadamente de período medieval, é também conhecido dentro de um contexto teológico de escolasticismo. Então por quê? Porque era grande ascensão do monastério, né? Os colégios monásticos, a igreja como propulsão muito grande na esfera social, na esfera escolar, né? Do âmbito escolar, era a Igreja Católica Apostólica Romana que comandava. E nós estamos falando isso principalmente do Ocidente. Não significa que no Oriente também não tenha, mas é muito mais forte a Igreja Católica e o cristianismo em si para o lado ocidental. Então, a Europa Ocidental, a África, né, as Américas posteriormente. Então, nós temos esse grande crescimento do escolasticismo. Com o crescimento do escolasticismo, vai ter o arrefecimento daquilo que seria a volta de Cristo, todo aquele bojo que está vinculado ao conceito catastrófico, cataclísmico, né, do universo, começa a ter uma arrefecida. E isso vai ter um retorno de crescimento, principalmente no final do 19 para o início do 20, tá ok? Final do século 19 para o início do século 20, nós voltaremos a ter então uma ascensão fora do comum, talvez muito especificamente, nós ainda temos que pesquisar um pouco mais, mas muito especificamente tenha sido ocasionada essa efervescência diante da ascensão também do pentecostalismo, né? A ascensão do pentecostalismo, que também se deu no final do século XIX para o início do XX, traz a reboque também essa visão escatológica, tá? Então, no século XIX houve uma efervescência e nós temos pelo menos 3 grandes teóricos e teólogos de maior efervescência, de maior proeminência dentro deste conceito. Então nós temos o alemão, o suíço, melhor dizendo, Calbart, né? O suíço Calbart. Nós temos aí o Alfred Pannenberg, o alemão Alfred Pannenberg, né, a partir de 1928, até inclusive aí próximo de nós, início do 21, em 2014, né, o Calbart inicia-se aí no 1886 a 1968 e Junger Moltmann, né, Junger Moltmann também alemão, 1926. Então nós temos esses 3 grandes teóricos que vão trazer luz, lançar luz novamente ao conceito escatológico, dentro da possibilidade da teologia da esperança, por exemplo, né? Que foi muito ovacionada, a teologia da esperança de Moltmann, né? De Moltmann, outras teologias que vão surgir a partir de uma visão escatológica. Por que isso? Porque nós temos, inclusive, as 2 grandes guerras mundiais. Você vê que o fim dos tempos, a escatologia como elemento futuro, como perspectiva futura, como retorno, regresso de Cristo, está, de certa forma, até um pouco erroneamente, vinculado aos problemas catastróficos do universo. Então, principalmente, as 2 grandes guerras mundiais vão trazer, né, novamente essa força escatológica, ou seja, as 2 grandes guerras mundiais aconteceram, uma no início do século XX e a outra ainda no meio da primeira metade do século XX ainda. Então foram uma guerra atrás da outra, uma sucessão de guerras,
em que há um vínculo muito grande e uma equiparação, inclusive na Segunda Guerra Mundial, do elemento do austríaco que lutava no exército alemão, chamado e conhecido por todos como Adolf Hitler, né, que vai ser inclusive equiparado ao próprio anticristo, uma vez que ele vai fazer, né, aquilo que a Bíblia menciona como uma matança, de certa forma, de grande quantidade judaica. Ele foi um grande genocida, literalmente, matando cerca de 11 milhões de pessoas na Segunda Grande Guerra Mundial, em que dentro dessas 11 milhões de pessoas, 6 milhões eram apenas judeus. Então nós temos isso nos anais da história. Então isso é fundamental para a gente identificar o porquê desse retorno escatológico para o nosso período. Longe de ser apenas uma coincidência, nós estamos vivendo agora, no século XXI, grande possibilidade, ok? Grande possibilidade de um regresso de Jesus Cristo mais cedo possível, mais cedo do que nós imaginamos. Então há muitas lacunas ainda em abertas, mas as profecias propriamente ditas, elas já praticamente se cumpriram, né? Você não tem nenhuma outra profecia para o arrebatamento da igreja, e isto nós vamos ver mais para frente para quem acredita que o arrebatamento vai ser antes da chamada grande tribulação. Há aqueles que acreditam que o arrebatamento será no meio da grande tribulação, né? Há aqueles que acreditam, inclusive, que nós, como igreja de Cristo, pertencentes à igreja do Senhor, passaremos por toda a grande tribulação para depois nós sermos chamados por Deus, enfim. Então, e cada uma destas será muito bem elaborada, estudada, trabalhada por nós aqui dentro deste canal. É por isso que eu peço humildemente que você continue conosco neste canal. Eu disse a você que nós vamos tentar ao máximo fazer os vídeos aqui, pelo menos 4 vídeos na semana, e é isso que nós estamos fazendo, principalmente num assunto como este, que eu amo muito, né, que eu gosto muito, já falei, não sou expert no assunto, mas posso lhe ajudar profundamente neste assunto, e nós vamos trabalhar muito profundamente o assunto da escatologia. Então, basicamente, a grande efervescência se deu no século XIX para o XX, e agora também ainda está acontecendo no século XXI. Então, a escatologia estuda justamente estes pontos. Primeiro, a própria história da escatologia precisa ser estudada para que a gente não incorra no erro de pressupor que nós somos os primórdios nesse assunto, né? Há muitas pessoas muito melhores do que nós que vieram antes de nós e têm embasamento muito, muito profundamente. Então, eu estou dizendo que a escatologia teve grande efervescência a partir do 19 para o 20, com estes 3 teóricos. Barth, né, do século 19 para o 20, Pannenberg e Moltmann, tá ok? E que depois então eles vão trabalhar mais sistematicamente estes assuntos. Então é a partir destes teóricos que nós vamos ter um pouco mais, né, um conceito de fechamento sistemático. Nós temos outros também, como J. Dwight Pentecost, que nós vamos trabalhar muito aqui também, que também fecha muitos conceitos daquilo que será a escola da interpretação escatológica pré-tribulacionista, né? Mas ele vai, como manual de escatologia, ele vai dissecar os outros pontos de vista também, né? Mas basicamente é a partir daí que se dá o estudo escatológico. Então, o que estuda a escatologia que nós vamos trabalhar? A escatologia cristã, protestante, bíblica e sistemática. O que estuda? Ela estuda aspectos da salvação, soteriologia. Ela estuda aspectos da cristologia, tudo que diz respeito a Jesus e a sua obra. Ela estuda o binômio Israel e igreja, independe
de qual visão escatológica. É claro que dependendo da visão escatológica, por exemplo, a visão pós-tribulacionista, por exemplo, de cunho historicista, né? Ela tem uma visão de que Igreja de Israel é um povo só, não tem essa distinção. A visão pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, ela já acredita que há este binômio, tá ok? Esta diferenciação entre igreja e Israel, Israel e igreja. Isto está muito, de certa forma, alicerçado na Bíblia Sagrada, né? Então nós vamos debater isso ao longo do tempo aqui, ao longo dos vídeos, ok? Então basicamente isso aí, nós vamos falar sobre arrebatamento, nós vamos falar sobre tribunal de Cristo, nós vamos falar sobre bodas do Cordeiro, nós vamos falar sobre grande tribulação, nós vamos falar tudo que vai acontecer na grande tribulação, os elementos, né? Quais são estas guerras, quais serão os agentes, por exemplo, o anticristo, o dragão, o falso profeta, o que acontecerá na abertura dos 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices da ira de Deus, as mortes, as perseguições, as 2 testemunhas, quem são, os 144 mil selados, quem são, que acordo de paz acontecerá, né? Dentro desta perspectiva escatológica, em que momento acontecerá esse acordo de paz? Nós temos inclusive aí para estudar sobre isso aí, sobre a efervescência do que está acontecendo entre Estados Unidos ainda e aquela que seria a antiga União Soviética como pertencente à Segunda Grande Guerra Mundial. Nós vamos trabalhar um pouco do contexto histórico atual, né, do que está acontecendo com Rússia e Ucrânia. Nós vamos trabalhar um pouco qual é o papel da China, né, no mundo de então. Nós estamos estudando junto com você, nós estamos vendo eruditos dentro desta área, né? Eu recomendo você também lá assistir Lamartine Pozella, por exemplo, Felipe Bittencourt, né? Nós temos aí outros canais no YouTube para você ir se familiarizando ainda mais com estes assuntos, né? Nós temos aí o Armagedon. Onde é que se dará o Armagedon? Nós precisaremos trabalhar um pouco a geografia da Palestina, a geografia bíblica, nós vamos trabalhar isso. O que é o Armagedon? É o Monte do Megido. Onde fica o Megido? Em Israel. É o Vale de Josafá. Ali é que sucederá a reunião do maior exército já visto desde os dias antigos até os atuais. Nós vamos falar sobre a vinda de Cristo com poder e glória. De fato, a vinda de Cristo se dará antes, depois da grande tribulação, a igreja vai, não vai, qual é o processo, a prisão de Satanás. Nós vamos falar sobre milênio, se o milênio é literal, é figurado ou apenas ou não existe, é só uma figura de linguagem ali, a soltura do diabo. Nós vamos falar sobre a ideia do Gog e Magog, que tipo de Gog e Magog Ezequiel 38 e 39 está se referindo, e que tipo de Gog e Magog Apocalipse capítulo de número 20 está se referindo. Qual tipo? O diabo lançado no lago de fogo e enxofre, que já por ocasião da vinda de Cristo, o anticristo e o falso profeta já havia inaugurado o lago de fogo e enxofre. Nós vamos falar sobre a escatologia pessoal. Quando é que os mortos em Cristo, o que acontece com eles? O que acontece com os mortos sem Cristo? Nós vamos falar sobre o juízo do grande trono branco, né? Para que serve o juízo do trono branco? Nós vamos falar, inclusive, sobre o novo céu e a nova terra. Então, isso tudo, este conjunto, está vinculado à escatologia, ok? Escatologia cristã, protestante, né? Está basicamente trabalhando isso. Escatologia cristã, protestante, bíblica e sistemática trabalham estes elementos que lhes acabou de ser explanadas e expostas aqui neste canal. Eu espero que você realmente veja, estude conosco, deixe aqui as suas perguntas aqui embaixo
Interage aí com o canal, nos ajuda aí em nome de Jesus. Você que não é inscrito, é um prazer tê-lo aqui. E se inscreva aí, por gentileza, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós iremos colocando ao longo das semanas. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Você acabou de ficar sabendo o que de fato nós trabalhamos na escatologia cristã, ok? Deus em Cristo abençoe. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.